Olá pessoal, meu nome é Wesley Igor, eu sou administrador de redes e aluno aqui do curso de pós-graduação em Data Science no Descomplica. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Deep Learning e como a gente pode usar o Deep Learning para a detecção de fraudes em transações financeiras, ok? Começando aqui, o nosso problema é o seguinte: o Brasil é um dos países com maior risco de fraudes digitais no mundo. Aqui, de acordo com a nossa reportagem do Estadão, apenas no primeiro trimestre de 2023 aconteceram quase 3 mil tentativas de fraudes financeiras por minuto em canais eletrônicos no Brasil. Ou seja, nesses 3 meses, cerca de 365 milhões de tentativas de golpes foram registrados no Brasil, nos primeiros 3 meses do ano passado, 2023, certo? Aqui eu coloquei ainda algumas outras manchetes que exemplificam aí esse problema que nós brasileiros sofremos com a alta tentativa de golpes financeiros que ocorre diariamente, certo? Bom, quem é o público-alvo interessado em mitigar esses riscos? Instituições financeiras, os bancos, né, primeiramente, as empresas de comércio eletrônico, onde há uma grande demanda de transações financeiras, os próprios consumidores, é claro que na maioria das vezes são os próprios consumidores que são lesados aí com esse tipo de golpe, e as autoridades reguladoras governamentais e os fornecedores de tecnologias, empresas e consultorias especializadas na segurança. Todas essas partes são interessadas aí nesse processo de diminuir as tentativas de golpe, então serve para, é importante todos esses públicos saberem disso, certo? Bom, antes de entrar no tema que a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Deep Learning de modo geral. Deep Learning é uma técnica de inteligência artificial que utiliza redes neurais artificiais com várias camadas para aprender padrões complexos de dados. Aqui no caso eu coloquei uma rede neural aqui como exemplo, onde ela recebe os dados, tem as camadas ocultas que processam ali toda essa quantidade de dados e dá uma saída no final. É assim mais ou menos que o Deep Learning funciona, mais ou menos imitando o cérebro humano, onde essas redes aprendem com a quantidade elevadíssima de dados, aprendem padrões com a quantidade elevadíssima de dados e ela consegue dar outputs ali relacionados a esses padrões que foram aprendidos, certo? Bom, além do que a gente vai tratar na apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas em que o Deep Learning pode ser e é muito interessante. Por exemplo, analisar dados complexos, automatizar processos repetitivos em empresas, né, no caso, personalização e recomendação, aqueles anúncios recomendados que a gente recebe nas nossas redes sociais, que são entregues por inteligência artificial, são concebidos com Deep Learning. Previsão de demanda e otimização de inventário para empresas que trabalham com estoque alto aí e conseguem fazer previsões de acordo com o mercado e outros dados baseados em histórico, etc. E finalmente, detecção de fraudes e anomalias em transações financeiras, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, certo? Então, vamos para um exemplo prático aqui de como o Deep Learning pode analisar uma grande quantidade de transações financeiras e identificar aquelas suspeitas de serem fraudulentas, certo? Bom, então, a primeira fase aqui que a gente tem é a preparação dos dados, certo? Durante a fase de preparação, a gente vai fazer a coleta de todos os dados, ou seja, pegar todo o registro financeiro ali da nossa instituição fictícia, pegar os perfis de cada cliente, quais são os horários que esses clientes fazem transações, qual o comportamento dele nas transações, quais são os valores praticados nas transações dessa amostra de clientes e assim fazer o treinamento da nossa rede para ela aprender quais são os padrões, né? Aqui eu já estou falando da fase da construção do modelo, né? Onde a gente vai construir esse modelo de Deep Learning sendo um modelo convolucional, ou seja, que vai aprendendo e evoluindo conforme os dados são inseridos e vai sendo treinado para aprender esses padrões, certo? Então, depois da construção do modelo, ele vai ser treinado, como eu já estou falando, os dados vão ser inseridos e o modelo vai ser treinado, vai sendo otimizado, ajustado ali, vão sendo inseridos algoritmos de otimização para refinar os parâmetros do modelo até que ele seja pronto ali, identificando qualquer tipo de anomalia na nossa instituição financeira e qualquer tipo de dado de transação, aliás, que venha a ser de um cunho suspeito, beleza? Aqui mais alguns exemplos de redes neurais. Bom, depois de todo o treinamento desse modelo, a gente vai fazer a aplicação dele e a gente vai poder observar com isso que esse modelo no nosso cenário fictício foi muito útil, conseguiu identificar muito mais transações suspeitas, assim dando a possibilidade para a nossa instituição entrar em contato com o cliente, tomar medidas ali de bloquear uma conta, bloquear um cartão temporariamente, quando identificar uma transação suspeita, para evitar que o cliente seja lesado. E com a coleta de todos esses dados de transações suspeitas, o banco pode analisar posteriormente e tomar medidas posteriores para tentar mitigar ali futuras tentativas de golpes com seus clientes, certo? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por ouvirem a apresentação. Visitem o meu site, me sigam lá no LinkedIn e obrigado. Até a próxima.